Boas-vindas a quem está escutando para mais uma análise aprofundada. O nosso foco hoje é, destrinchar uma apresentação extremamente densa e rica do Vladimir Carvalho. Com certeza. É um material que traz os bastidores operacionais e as tendências mais cruciais que emergiram do pós-NRF 2026. Para quem acompanha de perto os movimentos do mercado, sabe muito bem que as discussões que saem de lá pautam o varejo e a tecnologia global. Pautam tudo. Exato. Os dados que a gente tem em mãos vêm dessa apresentação focada na adaptação profunda de modelos de negócio. O foco será em 5 pilares fundamentais, tipo o domínio dos agentes de inteligência artificial, a importância da cultura liderança, o marketing de experiência, a logística reversa e, claro, as demandas do novíssimo consumidor nativo de IA. É um material que exige bastante reflexão, sabe? Justamente por não ficar no campo das ideias abstratas. Sim. O que é chamado de cara é que o lema do evento deste ano foi The Next, ou o próximo. Mas a abordagem não foi sobre tentar adivinhar o que a gente vai ter de tecnologia daqui a 20 anos. Aquela coisa de futurologia distante, né? É isso. A urgência da apresentação é sobre o que já é a realidade operacional de hoje e como as empresas estão precisando transformar suas estruturas neste exato minuto para continuarem relevantes. Certo. Vamos desempacotar isso. E o ponto de partida mais lógico dessa discussão é o salto monumental que a gente deu na inteligência artificial. Nós já passamos daquela fase de deslumbramento com a IA generativa. Ah, sim, de ficar pedindo para a máquina escrever um e-mail. Ou resumir um texto gigante. A apresentação foca na verdadeira virada de chave do mercado atual, que são os agentes e IA. Essa é a distinção técnica que separa quem está apenas brincando com a tecnologia de quem está, de fato, mudando o próprio modelo de negócios. Perfeito. A IA generativa, em sua essência, ela é reativa. Ela espera um comando humano para gerar uma resposta. Já os agentes de IA representam um paradigma totalmente diferente. Que é o da autonomia, certo? Isso, da autonomia e da proatividade. Eles não esperam comandos, eles tomam decisões e executam ações em segundo plano. É uma mudança total de postura da máquina. O material cita exemplos práticos que mostram, assim, o peso dessa autonomia. Um agente de precificação, por exemplo. Ele não faz apenas uma análise de mercado para um humano ler e decidir depois. Não mesmo. Ele varre a internet inteira, cruza os preços dos concorrentes em tempo real, identifica uma oportunidade de margem e altera os valores no sistema da empresa. E ainda notifica a equipe de vendas. Tudo isso sem que ninguém precise apertar um botão de aprovação. É impressionante. Ou, um agente de estoque que percebe uma mudança brusca na previsão do tempo para uma determinada região e, de forma independente, ajusta o redirecionamento logístico de mercadorias. O nível de delegação de tarefas críticas é altíssimo. E isso nos leva àquele que foi, sem dúvida, o momento de maior impacto da apresentação e do próprio evento também. A bomba do Google. Exatamente. O anúncio feito pelo CEO do Google, que subiu ao palco de forma inédita para apresentar um novo protocolo comercial embutido no Gemini. E isso altera completamente a jornada de compra que a gente conhece há décadas. Foi um abalo sísmico no mercado. A demonstração trazida nas fontes ilustra o Gemini atuando como um verdadeiro orquestrador de compras. Conta como foi o cenário. O cenário era alguém planejando uma viagem para o Havaí com a família. E a pessoa pede ajuda ao chat sobre qual protetor solar seria ideal. Só isso? Só isso. A máquina, por conta própria, cruza dados climáticos do Havaí, a duração da viagem e a idade das crianças. Aí ela recomenda 2 frascos de uma marca específica. Nossa! A pessoa simplesmente responde que aprova, insere o método de pagamento direto na interface da IA e pronto. A transação inteira acontece ali dentro. E a implicação arquitetônica disso para o e-commerce é imensa, sabe? O cliente não precisou abrir o navegador, não entrou no site da marca, não fez uma busca tradicional no Google para clicar em um link patrocinado. E passou longe da Amazon. Sim, não passou por marketplaces. Toda aquela infraestrutura de navegação web que a gente construiu foi invisibilizada. E o mercado financeiro reagiu imediatamente a essa mudança de rota. Os dados mostram que, no dia seguinte a esse anúncio, as ações do Mercado Livre sofreram uma queda. É imediato o impacto? É um tanto assustador quando a gente percebe o nível de destruição.
ou melhor, de eliminação de intermediários tradicionais. Se a IA resolve o problema dentro do próprio chat, o tráfego que sustentava milhares de lojas virtuais simplesmente desaparece. O que é fascinante aqui é uma questão estrutural. E até paradoxal que a apresentação do Vladimir Carvalho expõe com muita clareza. Aí que está o ponto de virada. Por um lado, nós temos essa tecnologia capaz de reescrever a internet. Mas, por outro, os dados revelam que apenas 5,5% das empresas estão, de fato, utilizando agentes de IA para aumentar suas margens de lucro. 5,5? É muito pouco. Muito pouco. E o motivo dessa adoção tão baixa não é a falta de acesso à tecnologia, mas sim uma falha gerencial básica, que é a governança de dados. É o famoso cenário de tentar colocar o motor de um carro de Fórmula 1 em um chassi de papelão. É exatamente essa imagem. A diretoria quer a IA mais avançada do mercado, porque é o assunto do momento, mas o banco de dados da empresa é um caos absoluto. Informações duplicadas. Informações duplicadas, cadastros de clientes incompletos, sistemas legados que não se comunicam, e um agente de IA precisa de dados limpos, estruturados e confiáveis para tomar decisões autônomas. Se a base de dados é falha, a IA vai tomar decisões erradas numa velocidade assustadoramente escalável. Exato. Então, antes de inovar na ponta, as empresas estão descobrindo que precisam fazer o trabalho monótono e difícil de arrumar a própria casa. O que nos leva a perceber que a barreira para a adoção de novas tecnologias, no fim das contas, raramente é a tecnologia em si, mas sim a cultura da empresa. Com certeza. E esse é o segundo grande pilar que as fontes exploram. Para sobreviver a essas mudanças drásticas no comportamento de consumo e na infraestrutura digital, a cultura organizacional tem que ser capaz de se adaptar sem se apegar a dogmas do passado. Aquele apego ao que sempre deu certo. Isso. O caso da Abercrombie & Fitch, trazido na palestra, ilustra essa armadilha da arrogância corporativa de forma muito nítida. É um estudo de caso clássico de como o sucesso prolongado pode cegar uma liderança inteira. Uma marca com 134 anos de história, que quase afundou porque a antiga diretoria se recusava a ouvir o mercado. Eles insistiam em fabricar calças jeans com fechamento de botões, sob a justificativa de que a marca nasceu assim. Ignorando os clientes. Totalmente, ignorando dezenas de pesquisas indicando que os consumidores queriam zíperes. E junto a isso, eles mantinham uma política de contratação que priorizava a estética física dos vendedores em detrimento de qualquer competência em vendas ou atendimento. Construíram uma bolha de arrogância. Uma bolha que quase custou a empresa. E o que só foi revertido com uma troca profunda na liderança, sabe? Uma gestão que desfez essa estrutura, colocou o cliente de volta no centro, trocou o botão pelo zíper e aceitou que o passado glorioso não garante a sobrevivência futura. A marca explodiu em sucesso novamente depois disso. É uma virada em tanto. É nesse ponto que a apresentação resgata os conceitos de liderança do Jim Collins para explicar como as empresas devem se posicionar. Collins fala muito sobre o perigo da negação da realidade. Que é quando a empresa começa a culpar os outros, certo? Isso. Começa a culpar fatores externos, o mercado, a crise, os jovens, em vez de olhar para os próprios produtos defasados. O material menciona especificamente o conceito do ouriço e o paradoxo de Stockdale. Ferramentas mentais poderosíssimas. Muito. Para líderes lidando com esse nível de incerteza é vital. O conceito do ouriço é sobre ter uma defesa central na qual a empresa é excelente. Encontrar aquela intersecção única onde a empresa é apaixonada, onde pode ser a melhor do mundo e focar nisso com disciplina extrema. E o paradoxo de Stockdale complementa isso perfeitamente. O nome vem do almirante James Stockdale, que foi prisioneiro de guerra no Vietnã. Uma história pesada. Bastante. E a premissa central desse paradoxo é a capacidade de reter a fé absoluta de que a vitória vai chegar no final, independentemente das dificuldades, enquanto, ao mesmo tempo, se confronta os fatos mais brutais e cruéis da realidade atual. Se a gente aplica isso ao que acabamos de discutir sobre os dados. Uhum. O líder que vive esse paradoxo é aquele que acredita no potencial tecnológico da sua empresa para dominar o mercado, mas tem a coragem de admitir internamente: nossa governança de dados é
péssima e nossa estrutura atual não suporta inovação. É encarar a realidade brutal, em vez de mascarar os problemas com otimismo vazio. E encarar a realidade de hoje exige uma mudança na forma como as equipes pensam. Sem dúvida. É um conceito da Universidade de Harvard, citado nas fontes, que propõe uma mudança de paradigma no uso da inteligência artificial dentro da cultura corporativa. Eles argumentam que limitar a IA ao papel de copiloto, pedindo para ela resumir planilhas ou formatar e-mails, é subutilizar a ferramenta. A provocação é elevar a IA ao status de copensador, certo? Exato. O co-thinker é sair da delegação de tarefas braçais para o debate intelectual. E isso é fascinante. É preciso colocar o foguete em uma base sólida, não numa carroça. Perfeito. É pedir para a máquina analisar um planejamento estratégico e perguntar quais as falhas lógicas neste plano. Quais autores ou teorias de mercado refutariam essa abordagem? Colocar a máquina para bater de frente com a ideia. Sim, é integrar a tecnologia no processo de pensamento crítico da equipe, criando uma musculatura analítica muito mais forte para enfrentar o mercado. E falando em enfrentar o mercado, a gente precisa mergulhar no terceiro pilar da análise, que aborda a reconfiguração do espaço físico e o marketing de experiência. Ah, esse ponto é crucial. A palestra usa uma metáfora muito cirúrgica para descrever a atual dinâmica competitiva. O e-commerce chinês em massa e gigantes como a Amazon operam como snipers, atiradores de elite. É uma analogia muito precisa porque reflete a assimetria de informações. Esses gigantes possuem uma granularidade de dados sobre o comportamento do consumidor que beira a onisciência. Eles sabem de tudo. Eles sabem exatamente o que a pessoa quer comprar, quanto tempo ela passa olhando para um item na tela, o que consome de entretenimento. Com essa munição, eles dão um tiro de precisão, oferecendo o produto certo, no momento exato, com uma logística de entrega imbatível e a um preço esmagador. E a grande lição aqui é que tentar competir em preço e velocidade com um atirador de elite operando nessas regras é pedir para falir. Com certeza. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A estratégia de sobrevivência apresentada é, literalmente, fugir da linha de tiro. Sair do caminho. Isso. Parar de vender apenas a transação e transformar o espaço físico, a loja, em um palco. Focar na experiência imersiva. O produto em si torna-se um artefato secundário diante do pertencimento e da vivência que a marca proporciona, sabe? Exato. Os casos de sucesso que o material elenca mostram como isso funciona na prática e de forma memorável. A Harley-Davidson entendeu que seu ativo mais valioso não é o motor da moto. É a comunidade. A comunidade de fãs. Ao instituir cafés da manhã sábados em suas concessionárias, apenas para fãs conversarem, eles criaram um ritual. O espaço deixa de ser um ponto de venda e vira um ponto de encontro. Tem também o caso da Fanatics. Sim, que movimenta 13 bilhões de dólares. E eles assumiram publicamente que se tentassem enfrentar a Amazon de frente, seriam engolidos. A rota de fuga deles foi criar comunidades hiper-engajadas de fãs de esportes, não enfrentar a transação fria. A atenção se desloca da conversão imediata para a construção de memória. O exemplo da Louis Vuitton em Nova York ilustra bem como o marketing deixou de ser um anexo para virar o centro da operação. É um exemplo visual incrível. Durante uma reforma de sua loja principal, em vez de simplesmente esconder a obra com aqueles tapumes comuns de madeira, eles transformaram o tapume numa atração. Fizeram uma intervenção colossal. O tapume se tornou o segundo local mais fotografado de toda a cidade de Nova York. Atrás apenas da Estátua da Liberdade. Imagina isso! Eles não estavam vendendo bolsas ali, estavam capturando a atenção global. E é aí que entra a situação do Gary Vaynerchuk, trazida no evento. A moeda do mundo dos negócios hoje é a atenção. A nova moeda. Mas, olha só, como reter essa atenção quando a pessoa finalmente decide entrar na loja para comprar? É aqui que a tecnologia atua nos bastidores para remover qualquer atrito que quebre o encanto da experiência. E o caso da H&M com a tecnologia RFID é um vislumbre excelente desse equilíbrio. Para quem não tem familiaridade, o RFID utiliza pequenas etiquetas de radiofrequência nas roupas que se comunicam instantaneamente com sensores no ambiente.
A aplicação disso nos provadores da H&M muda toda a dinâmica. Se imediatamente as roupas que ela trouxe na mão. Nossa! E ele sugere combinações, não é? Sugere combinações de estilo na tela, acessórios que combinam, e se a pessoa percebe que pegou o tamanho errado, ela não precisa se vestir novamente e voltar para a loja. Nem ficar gritando por ajuda pela fresta da porta. Pois é, um toque no espelho envia um alerta que faz o celular de uma vendedora no salão vibrar. A vendedora recebe a solicitação exata da peça e do tamanho que o cliente precisa. E o fechamento dessa jornada é invisível. Ao sair, o valor é debitado automaticamente. Sensacional. Sem filas, sem caixas, sem quebra de experiência. É o uso da tecnologia para potencializar a humanização do atendimento e não para substituí-lo. O ator Mark Wahlberg palestrou no evento e tocou exatamente nesse ponto, o valor da imperfeição humana. Em um mundo de algoritmos preditivos que buscam a eficiência máxima, não se deve ter medo de errar. Porque o erro traz a humanidade. Exato. A humanidade e a transparência de corrigir o erro formam um diferencial de conexão emocional que algoritmo nenhum tem. E essa busca incessante por eliminar atritos na jornada de compra nos leva naturalmente ao quarto tema da nossa análise, que lida com o que acontece quando a experiência dá errado, as devoluções. A logística reversa. Historicamente tratada como um buraco negro de dinheiro, puro prejuízo. E a NRF revelou que o volume de devoluções no e-commerce chega a 19%. É um volume massivo. Mas houve uma virada drástica de mentalidade aí. O problema virou ouro. Esse problema massivo começou a ser tratado como um ativo valioso. A mudança de perspectiva é impulsionada por números difíceis de ignorar. O chamado re-commerce, o mercado de produtos de segunda mão e produtos devolvidos, está crescendo 2,7 vezes mais rápido que o varejo tradicional. Em vez de esconder as devoluções, operações inteligentes estão extraindo inteligência de negócios delas. A IKEA é um ótimo exemplo citado. Eles não simplesmente absorvem o móvel devolvido e descartam. Eles usam os móveis que retornam para estudar falhas. Como uma auditoria. Isso. Analisam se os clientes estão falhando na montagem por causa de um parafuso ruim e usam isso para melhorar a próxima versão. Já a Target foca em estruturar um modelo robusto de leilões para rentabilizar rapidamente esses produtos devolvidos. Mas a estratégia mais sofisticada, a meu ver, é a prevenção tecnológica. O uso da tecnologia para prevenir que a devolução aconteça. Resolvendo a fricção na origem. Exatamente. Marcas como a Zara e a Renner aqui no Brasil estão usando inteligência artificial para diminuir essas devoluções. Através de provadores virtuais ou envio de fotos, a IA analisa o corpo do cliente. Os dados corporais. Sim. E ela avisa antes de a compra ser finalizada. Este cinto ficará apertado, sugerimos o tamanho maior. Isso tem um impacto duplo, sabe? Primeiro, reduz o custo logístico astronômico da devolução. Segundo, constrói uma confiança profunda. Fideliza quem compra. Totalmente. Os dados apontam que 98% das pessoas voltariam a comprar em uma loja se o processo de devolução ou de suporte for totalmente fluido. E entender quem é essa pessoa que está do outro lado da tela nos puxa para o quinto e último pilar desta discussão profunda. As exigências do novíssimo consumidor nativo de IA. Nós passamos os últimos anos obcecados pela geração Z, mas a palestra lança um holofote urgente sobre a geração Alpha. Estamos falando de crianças, de adolescentes com 14, 15 anos, que já operam em um nível cognitivo diferente. Eles já crescem fazendo buscas no ChatGPT. A jornada de compra linear foi completamente destruída por eles. Se conectarmos isso com o panorama geral que a gente vem desenhando, entramos na era do discovery. A busca reversa, o paradigma inverteu. Antigamente, pessoas buscavam produtos. Hoje, os produtos descobrem as pessoas. Perfeito. O exemplo do algoritmo do Instagram na apresentação é excelente para materializar isso. O palestrante comentou sobre o hobby dele de fazer trilhas com o carro. O algoritmo não esperou que ele digitasse peças para Jeep numa barra de busca. Ele começou a oferecer as peças de Jeep na hora de dormir. Exato, analisando o tempo de tela dele. O sistema ofereceu os acessórios antes mesmo dele verbalizar a demanda.
Esse fenômeno inverte a própria estrutura de poder do mercado. A pirâmide corporativa mudou. O poder não está mais na loja que possui a mercadoria escassa. Está totalmente na mão do cliente. A pirâmide virou um formato de diamante. Onde o cliente está no topo absoluto, ditando as regras, e não o CEO. E a força dessa nova geração é tão grande que até as indústrias mais pesadas estão se curvando. A Pepsi. Sim, a Pepsi mudando a fórmula dos produtos para tirar o açúcar simplesmente para se adequar às exigências de saudabilidade dessa geração alfa. Então, o que tudo isso significa? Fazendo a nossa síntese de valor aqui, fica muito claro que a NRF não é apenas sobre tecnologia, é sobre sobrevivência estratégica pura. A tecnologia é um acelerador. Mas o foco tem que estar na construção de confiança, na adaptação cultural da equipe e em entender as minúcias do comportamento humano. E para fechar essa nossa análise, eu queria deixar um último pensamento provocativo para quem está nos acompanhando. Um desdobramento lógico de tudo que vimos. Nós exploramos como os agentes de IA estão prestes a tomar decisões de compra pelos humanos, certo? Certo. Analisando os melhores preços e sugerindo produtos. Mas o que vai acontecer quando o agente de IA do consumidor começar a pechinchar e negociar diretamente com o agente de IA de precificação da loja? Nossa, máquina negociando com máquina. Em frações de segundo, sem nenhuma interferência humana de ambos os lados. Como o marketing e as emoções humanas se encaixarão em uma transação 100% máquina a máquina? É uma reflexão instigante demais. Um cenário que parecia ficção científica, mas que é o amanhã de manhã. Bom, agradecemos a companhia de quem escutou essa análise aprofundada até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.